Graças a Deus, bendito seja o nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Deus de Israel, nós consagramos a Ti os nossos dízimos e ofertas, consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a Ti, ó Deus, os bens, consagramos a Ti a nossa família. Tudo é do Senhor. O mérito é do Senhor, a provisão é do Senhor. O Senhor é o Deus fiel que gera em nós a graça da fidelidade. Nós te louvamos, ó Deus, por este momento da mordomia cristã, e que o Senhor venha falar por intermédio da tua santa palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu convido você, meu amado e minha amada, abrir a sua Bíblia comigo, amém? Nós estamos nessa noite muito especial, que é a noite que nós celebramos o Pentecostes. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, no capítulo de número 9. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra de Deus. Muitas vezes, porque nós estamos neste momento de culto online, então nós ficamos zapeando as redes sociais, ficamos em frente à televisão, aí nós estamos vendo o culto, mas assistindo também televisão. Eu gostaria que você nesse momento desse um momento de exclusividade ao Deus de Israel, que você silenciasse o seu WhatsApp e que você ficasse plugado, conectado no Wi-Fi dos céus. Deus, Ele quer dar um upgrade na sua vida espiritual. Ele quer te atualizar, não com os fatos da terra, mas Ele quer te atualizar com as últimas notícias dos céus. Aleluia, glória a Deus. E o mundo está em crise, mas os céus têm Cristo assentado à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso de Israel. A palavra de Deus nos fala em Josué, no capítulo de número 9. Leremos o 20 e o 21. Você depois pode estar lendo todo o capítulo. Diz o seguinte: a palavra do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. Repita comigo aí na sua casa: vivam. Aleluia. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Ó Espírito Santo, esta noite é uma noite especial, é noite de Pentecostes. Ó Deus, que a tua graça possa superabundar em nós. A tua palavra nos fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o versículo de número 2, nos diz que o Senhor encheu o cenáculo, que o Senhor encheu a casa onde eles estavam assentados, cerca de 120 pessoas no cenáculo, no aposento elevado, no quarto superior, receberam a graça, receberam o poder, receberam a virtude do Espírito. Que o Senhor possa derramar sobre nós o teu fôlego, o teu hálito, o teu sopro, em nome de Jesus.
e no poder do Espírito Santo. Você pode dizer graças a Deus. Você pode se assentar, mantendo a chama acesa. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra nessa noite. Mantendo a chama acesa em tempo de crise, mantendo a chama acesa em tempo de pandemia, mantendo a chama acesa no interior da casa, na quarentena, mantendo a chama acesa. Um espirituoso anônimo nos lembra que o erro de um dentista pode ser arrancado. O erro de um advogado pode levar alguém à prisão. O erro do professor pode gerar reprovação. O erro do impressor pode ser corrigido. O erro do carteiro é enviado de volta ao remetente. E o erro do eletricista pode ser, no mínimo, chocante, porque pode dar um grande choque. O romantista Joseph Conrad escreveu: os únicos que não erram são aqueles que não fazem coisa alguma. O erro de Josué, juntamente com os príncipes, é transformado em vitória, porque quando Deus está no negócio, Ele acerta. Quando Deus está no negócio, Ele inspira. Quando Deus está no negócio, Ele corrige. Quando Deus está no negócio, algo novo acontece. Nós tivemos há 50 dias atrás o tempo de Páscoa. Páscoa, segundo o teólogo e missionário Stanley Jones, é vida imolada, é vida sacrificial, é tomarmos posse de algo que alguém fez por nós. Agora, Pentecostes é vida apropriada. Pentecostes é tomar posse da bênção. Pentecoste é tomar posse do que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero falar com você nessa noite que Deus quer te usar. Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer transformar a tristeza, a agonia, o opróbrio, a vergonha. Ele quer transformar todas estas coisas em vitória, em conquista, em dupla honra, porque Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção. Mas eu gostaria de destacar como primeiro ponto para a nossa pregação nessa noite o perigo de não consultar o Senhor. Nós sabemos que os gibeonitas, segundo a palavra de Deus em Josué, no capítulo de número 9, o versículo de número 3, diz o seguinte: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Artistas, amados, diante de nós sempre se apresentam artistas. A expressão hipocrisia era a expressão usada no mundo romano, no mundo greco-romano, para aqueles que faziam peças com máscaras de cera. Nós, na sociedade humana, nós nos deparamos com hipócritas, nós nos deparamos com artistas, nós nos deparamos com pessoas que verdadeiramente falam mentira diante dos nossos olhos. Devemos, por isso, amados, seja
a menor decisão, seja a decisão que talvez aos seus olhos seja a decisão mais fácil de ser tomada, talvez seja a decisão que não vai impactar de uma forma tremenda a sua família, de uma forma agressiva a sua família, mas tenha o hábito de consultar ao Senhor. O homem de Deus, ele precisa de ter não apenas os olhos naturais, mas ele precisa de receber o colírio. Eu estou declarando que o Espírito Santo de Deus, com o seu colírio de graça, está derramando esse colírio de graça, esse colírio de sapiência, esse colírio de discernimento. O Espírito Santo, ele está pingando esse colírio nos seus olhos, para que você possa ter uma visão dilatada, para que você possa ter uma visão ampliada, para que você possa ter uma visão holística, para que você possa enxergar além do alcance, porque quando olhamos pelos olhos da fé, nós podemos enxergar além do alcance. Os gibeonitas, eles foram salvos por causa da aparência e digna comiseração. Os gibeonitas, eles moravam 40 quilômetros dali, eles eram vizinhos, mas eles viram o que aconteceu com Jericó, eles viram o que aconteceu com Ai, eles viram a fama do Deus Todo-Poderoso de Israel, e eles falaram: nós tememos pelas nossas vidas, nós tememos pelas nossas famílias, nós tememos pelos nossos negócios, porque este Deus é grande, este Deus é assaz, este Deus é digno, este Deus é forte, este Deus, ele não empata, ele não perde batalhas, mas ele caminha, glória a Deus, de triunfo em triunfo, de glória em glória, de conquista em conquista, de vitória em vitória. Carl Jung, o psiquiatra e teórico, ele ensinou que a maioria das pessoas sem Deus continuamente usam máscaras. Nós estamos vivendo esse tempo de usar máscara, mas por causa do coronavírus, né? Mas aqui Jung não está falando desse tipo de máscara, está falando da hipocrisia. E ele diz: usualmente o próprio indivíduo, ele começa a usar máscara tantas vezes, que ele começa a enganar não apenas os outros, mas ele começa a enganar a si mesmo. E somente através dos sonhos espirituais, das visões dos céus, das experiências que ele chama de experiências místicas ou espirituais, é que a pessoa descobre o seu verdadeiro eu, que é a revelação dos sonhos ingênuos, dos sonhos mais puros da inocência. Muitos se tornam atores e atrizes dentro de seus próprios sonhos e se perdem como pessoa genuína, dotada de uma falta de discernimento espiritual, porque não tiveram uma experiência com o Deus da Bíblia. Talvez você convive com alguém que é muito mentiroso no seu trabalho, talvez você convive com alguém que é muito mentiroso dentro da sua casa. Esta pessoa, ela precisa de começar, ela precisa de dar início aos sonhos de Deus em sua vida. Ela precisa de começar a sonhar com Deus. Ela precisa de ter visões espirituais. Ela precisa de uma experiência com Deus, uma experiência pentecostal, uma experiência com o Pentecostes, uma experiência com o Espírito Santo, para que ela possa se descobrir. Porque o ser humano, ele só se descobre a partir de Deus. O líder político norte-americano Adlai Stevenson comentou certa feita, em um tom bem humorado, mas para nós algo muito pessimista: uma mentira é uma abominação aos olhos do Senhor Deus, porém pode ser socorro bem presente para um coração atribulado sem Deus. Tem pessoas que
começam a falar tanta mentira que a sua vida vira um engodo. Ele fala e ele já não consegue discernir o que é verdade, o que é fato e o que é ilusão. A sua vida não é cenário da Rede Globo. A sua vida não é um Projac. A sua vida não é de forma nenhuma o estúdio de Hollywood. A sua vida é o palco onde o Deus Todo-Poderoso quer se revelar. E quando o Deus Todo-Poderoso de Israel, Ele que não é o Deus distante, mas Ele que é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus dentro de nós, Deus perto de nós, Deus companheiro, Deus amigo, Deus que caminha conosco. Você, quando recebe o Emanuel, quando você recebe o Deus conosco, a sua vida é transformada. Sucesso em meio ao medo, por falta de vigilância. Josué e os príncipes de Israel, impetuosos, capacitados, não se detiveram a consultar o Senhor. Os líderes pensaram da seguinte forma: nós somos acostumados a lidarmos com seres humanos pelo pão embolorado, pelas sandálias remendadas, pelas roupas envelhecidas. Eles disseram: nós, de uma forma científica, método científico de investigação, talvez eles pensaram assim: nós somos do FBI, sabemos fazer uma boa investigação. De forma científica, estes homens estão falando a verdade. Mas, amados, temos que buscar a vontade do Senhor em nossas vidas, não como clientes em um supermercado ou em um shopping. Mas nós precisamos, lá em Tiago, no capítulo de número 1, versículo 5, nos diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, presta bem atenção, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A sabedoria, a sapiência, o discernimento, a revelação, ela não vem da ciência, ela não vem da tecnologia, ela não vem sobre a ciência do investigar, mas a verdade absoluta. Meu amado e minha amada, a essência, ela parte do trono da verdade, do trono da sabedoria, porque o nosso Deus é o Deus que dá entendimento àqueles que buscam. Lá em Êxodo, no capítulo 34, 12, Moisés diz: abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não caiam em cilada. Você que vive no mundo dos negócios, você que é empresário, você que é microempresário, você que tem negócios, cuidado com o jugo desigual. Não faça sociedade sem a direção do Eterno, sem a direção de Deus. Muitas pessoas padecendo, tem muitas pessoas sofrendo, porque tomaram decisões da própria cabeça, tomaram decisões para onde o nariz apontou, essa direção. Não. Nós precisamos, como homens de Deus, em tudo, precisamos de consultar o Senhor. Nós precisamos de aprender com Davi, quando chegou em Ziclag, lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Ele chegou em Ziclag, a cidade estava queimada a fogo. Os filhos e filhas tinham sido levados pelos amalequitas. Quando Davi chegou, a população estava revoltada, a população queria matá-lo, porque disseram: Davi tinha que nos proteger, e ele estava numa incursão de guerra, e nos deixou aqui, e a violência chegou a Ziclag, ao nosso povoado.
Davi e os seus homens guerreiros, eles choraram até não ter mais forças para chorar. Eles se quebrantaram diante do Deus Todo-Poderoso de Israel. Eles se quebrantaram diante do Eterno. Depois, quando eles choraram até não terem mais forças para chorar, Davi chama Abiatar, pede a éfode, coloca a éfode e vai consultar o Senhor. Perseguirei eu ao bando, alcançá-lo-ei. Deus fala, porque quando nós consultamos o Senhor, Ele responde: de certo perseguirás, de certo encontrarás, e tudo recobrarás. Quando nós consultamos o Senhor nos dá vitória. Agora, amados, alistando o inimigo, os infiéis, devemos dar crédito a Josué e aos príncipes, por serem homens de palavra, líderes militares de caráter, pois muitos afirmam que no amor e na guerra a palavra não tem muito valor, vale tudo. Porém Josué e o seu comando mantiveram a palavra. Eles fizeram uma palavra, eles deram uma palavra aos gibeonitas. Mas talvez você diga: mas pastor, eles não cumpriram a palavra. Meus amados, aquele que é do mundo, ele pode não cumprir a palavra, mas você que é do reino de Deus, você precisa de cumprir a palavra, porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. O povo ficou revoltado, porque os inimigos estavam dentro do arraial, entraram com facilidade, entraram com estratégia, entraram com sapiência, entraram com engano. Os príncipes e Josué se reuniram e declararam: que vivam, mas que sejam portadores de lenha e carregadores. Os gibeonitas, eles são chamados na Bíblia de Netnim. São aqueles que foram concedidos aos sacerdotes para servi-los, e trabalharam como servidores no templo. Você pode ver em 1 Crônicas, no capítulo 9, o versículo 2, em Esdras, no capítulo 2, 43, em Neemias, no capítulo 3, o versículo 26. Em Josué 10, veremos que Deus sobrepujou o erro de Josué e usou para dar ao líder de Israel um sinal de vitória sobre 5 reis, porque o Deus de Israel, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Presta bem atenção, meu amado. Tem gente falando em crise, tem gente falando em pandemia, tem gente falando em morte, tem gente falando em agonia, tem gente que só tem tristes notícias, só fala de más velhas. Mas nós não, nós falamos das boas novas. Irmão Vanteci, o Brasil pode estar em crise, a Europa pode estar em crise, a América do Norte pode estar em crise, mas o céu, ele não está em Cristo, porque à destra do Pai está Cristo, o ressurreto. Alabaxé, Cristo em nós, a esperança, aleluia, da glória. Esse texto mais profundo, esse texto é muito mais profundo do que pensamos. Você e eu, todos nós somos tiradores de água.
e rachadores de lenha na casa do Eterno. Levanta a sua mão aonde você está. O microfone parece que ele está cortando um pouco as palavras. Poderia me dar um outro microfone? Glória a Deus. Graças a Deus para a mensagem chegar aí no seu coração de uma forma plena. Somos todos tiradores de água e rachadores de lenha. Mas pastor, eu sou magistrado, eu sou juiz, eu sou economista, eu sou gerente de farmácia, eu sou gerente de banco, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro eletrônico, eu sou multi-instrumentista, eu sou reitor de universidade. Mas na casa de Deus todos nós somos tiradores de água, aleluia, e rachadores de lenha. A palavra de Deus nos fala de uma forma clara, lá em Josué, no capítulo de número 9, o versículo 21. Disseram-lhes, pois, os príncipes que vivam, aleluia, eita Deus, poder e glória, que vivam e que sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Quem somos nós? Somos gentios. O que é o gentio? Talvez quem expressa melhor isso é o Chaves, né? O Kiko. Gentalha, gentalha. Gentil é gentinha. Gentil é servo inútil. Somos gentios, mas nós fomos alcançados pela misericórdia. Nós fomos alcançados pelo grande amor de Deus. Nós fomos alcançados pela graça, a graça multiforme, onde abundou o pecado, segundo o apóstolo Paulo, ali também, aleluia, superabundou a graça, e a graça se revela na pessoa bendita do ressuscitado Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz a palavra de Deus em João, no capítulo de número 1, os versos 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu santo. Agora você não é bastardo. Agora você não é servo inútil. Mas agora você é chamado de amigo. Quem são os tiradores de água e os rachadores de lenha na casa do Deus Altíssimo? Tiradores de água são aqueles que lutam contra o pecado todos os dias. Aqueles que lutam contra a pornografia todos os dias, principalmente neste tempo de pandemia, que vai chegando tudo quanto há em nosso YouTube, vai chegando tudo quanto há em nosso Facebook, vai chegando tudo quanto há em nosso WhatsApp, pelas redes sociais, mas nós nos mantemos firmes e inabaláveis, porque nós somos tiradores de água, e a água mata a sede, aleluia, a água lava, a água purifica, a água ministra vida, a água ministra provisão, a água ministra produtividade, a água ministra multiplicidade. Ah, meu amado e minha amada, você é um tirador de água na casa de Deus. Hoje é dia de Pentecostes, mas hoje nós comemoramos também
Dia do discipulado. Que são os discipuladores? O que é esse irmão, esta irmã que abre a porta da sua casa para uma célula, um anfitrião? O que é esse irmão que atravessa a cidade para participar de uma célula? O que faz esta irmã sair de um lado para outro da cidade para ser líder, para ser co-líder de uma célula? É porque você foi constituído por Deus como tirador de água. Existem muitas pessoas sedentas, muitas pessoas pensando no suicídio, muitas pessoas pensando em tirar as suas próprias vidas, muitas pessoas pensando no divórcio, muitas pessoas querendo quebrar a família, muitas pessoas querendo agir com violência. Mas você é tirador de água, e você tem água para dar para esta pessoa, para que ela possa matar a sede. Porque aquele que beber desta água, diz lá em João 4, Jesus falando com a mulher samaritana: quem beber desta água, aleluia, nunca mais terá sede. Em João 7,38 nos diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nossos músicos nessa noite, as músicas bonitas, músicas agradáveis. Meu Deus, no momento do louvor a gente não sabia se o teto da igreja estava baixando ou se tinha um elevador que estava nos içando, mas algo estava acontecendo de sobrenatural, porque eu tenho certeza que mesmo aí na sua sala, mesmo aí no seu quarto, talvez na área, talvez lá mesmo, até mesmo dentro do banheiro, o Espírito Santo está atingindo a sua casa, está atingindo a sua família, está atingindo os seus negócios, porque Deus está te constituindo como tirador de água, aleluia, na casa do Eterno. Pentecostes não é posição, não é cargo. Pentecostes é descobrir o seu propósito. Pentecostes é descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Como diz várias vezes o apóstolo Paulo, eu gosto muito, apóstolo Paulo, fascinante. Paulo, Romanos 1, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Como é diferente o apóstolo Paulo. Sempre nós queremos dar uma carteirada. Você sabe com quem você está falando? O policial fala: quem? Eu sou o reverendo Wesley, sou doutor nisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse posto, eu tenho aquele posto. Aí chega com a carteira. Eu gosto da igreja porque na igreja não tem lugar para eu. Porque eu na igreja só Yahvé, o grande eu sou.
Na igreja eu é só João 14:6. Ego em mim, cai aletheia, cai rodós, cai zoé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu na igreja é só a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo que fazemos na igreja é conjugado no plural, porque eu não faço, Deus ele faz por intermédio de vidas, de pessoas, para a glória não minha, porque Deus, ele não divide a sua glória, mas para a glória de Deus, para a glória de Deus, porque o mérito é de Cristo. Eu não quero mérito nenhum nessa igreja. São 136 anos dessa igreja. Todos os pastores que passaram por aqui são muito maiores do que eu. Porque a credencial de Paulo não é de estudante ou de universitário de Harvard do seu tempo, porque ele estudou na Harvard, na Duke University do seu tempo. Aos pés de Gamaliel, mas ele não se apresenta como PhD. Ele não se apresenta como doutor, ele não se apresenta como mestre, ele não se apresenta como PhD, mas ele se apresenta como doulos, que quer dizer o servo mais vil, o servo menor. Ele se apresenta Paulo, servo de Jesus Cristo, porque ele entendia que na casa de Deus ele não passava de tirador de água, aleluia, e de rachador de lenha. Muitos colocam taquara no fogo, logo desanimam, querem troféus, medalhas, aplausos. Quem precisa de ser glorificado na vida da igreja é a brilhante estrela da alva, é o sol da justiça, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é a semente da mulher, é a raiz de Jessé, é o lírio dos vales, é a rosa de Saró, é o leão da tribo de Judá. Deus ele te chama para manter a chama acesa, mas para manter a chama acesa precisa de ser tirador de água e rachador de lenha. Mas pastor, tem uma motosserra para ajudar? Tem não, é machado cego. Cabe ao Deus Todo-Poderoso de Israel atear o fogo vivo no altar. Mas a palavra de Deus nos fala em Levíticos, no capítulo de número 6, de 10 a 13. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente, aleluia, sobre o altar e não se apagará. Deus atia o fogo, mas a lenha é por sua conta.
Tem muita gente fora da igreja. Aí culpa o pastor, culpa o coordenador de ministério, culpa o coitado do bispo da igreja, que não tem nada a ver com a história, presidente do colégio episcopal. Um dia eu cheguei na casa de um desviado, ele estava culpando a igreja metodista unida. Eu falei, meu Deus do céu, o sujeito nunca saiu da cidade dele, uma cidade de 30 mil habitantes, nunca saiu dele, ele nunca conseguiu sair da cidade dele, estava culpando a igreja lá nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, é muita tribulação. Quem quer, segundo meu velho avô, faz. Quem não quer, dá desculpa. Pentecostes é a continuidade da palavra célebre de Charles Wesley. É um dos sermões mais fortes do metodismo primitivo. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Para ser cheio de Deus, para manter o fogo da adoração aceso, para manter o fogo do louvor aceso, para manter o fogo da recepção aceso, para manter o fogo da intercessão, para manter o fogo da tesouraria, para manter o fogo do ministério de apoio administrativo, para manter o fogo aceso do ministério pastoral, é necessário tirar água e cortar e serrar lenha na casa de Deus. Aqui nós não temos posição, nós não temos cargos, nós temos encargos, nós temos serviço. Deus quer derramar do seu fogo na vida da igreja, mas para isso precisamos de tiradores de água e rachadores de lenha na casa de Deus, na congregação do Deus Todo-Poderoso de Israel. Concluindo a nossa fala, consulte sempre o Senhor, pois Deus deve ser o centro da sua vida. Lá nos céus tem um GPS, e esse GPS, ele detecta onde você está. Via, não é satélite não, via trono de Deus. Porque de lá que sai o brado de vitória. Lá que sai as decisões supremas e eternas. E se você não estiver no centro da vontade de Deus, não adianta chorar, não adianta murmurar, não adianta reclamar. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eu tenho 25 anos de ministério pastoral. Eu sempre falo na igreja onde eu sou pastor, que eu sou o pastor mais fácil de ser derrubado na igreja. Porque eu não tenho aliança com pessoas, eu tenho aliança com o céu. Porque as alianças com pessoas, elas se quebram. Agora a aliança com o céu é eterna. A igreja que eu sou pastor não tem família privilegiada. Todos têm que seguir a Bíblia, porque a Bíblia é a única regra de fé para a família do pastor e para a família de qualquer outra pessoa da igreja. Não muda. Tem mudança? Hein, pastora Rosinha? Para nós aí que a espada corta mais fundo mesmo. É uma espada de 2 gumes. Eu estava passando aqui para lá, ó, ela está voltando para cá, mas cortando até fio de bigode. Meu Deus, é afiada. Você quer prevalecer? Esteja no centro da vontade de Deus.
Teve um que me ligou nesse dia e falou assim: pastor, o senhor está precisando de popularidade. Eu perguntei aonde? Perguntei aonde? No céu ou na terra? Na terra, muito obrigado. Eu não quero ser aprovado na terra, eu quero ser aprovado no céu. Tem muita gente aprovada na terra, mas reprovado nos céus. Amados, para manter a chama acesa, é necessário estar aprovado, aprovado, aprovado nos céus. Os gibeonitas lograram êxito em meio ao medo, pois os líderes falharam em consultar o Senhor. Deus depois reverteu o negócio, transformou a maldição em bênção. Os gibeonitas foram assessores dos sacerdotes no templo, e a palavra de Deus é muito clara: eles não trouxeram prejuízo nenhum à casa de Deus. Pelo contrário, foram homens dedicados, homens fiéis, porque eles entenderam que servir e obedecer é melhor do que sacrificar. Você quer servir? Você quer ter uma conexão com os céus? Muita coisa eu abandonei na minha vida. Não é porque a igreja metodista me impede de fazer, não. É porque o Espírito Santo, ele tem liberdade para falar comigo todas as madrugadas e dizer aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. Será que você está dando essa liberdade para o Espírito na sua vida? Ou você só age pelo seu impulso? Ou você só age por aquilo que você acha que é certo? Ah não, comigo é assim. Cuidado, que pode começar a não ser, porque quem está no comando é o Deus Todo-Poderoso de Israel, e Ele não divide a sua glória. Consulte o Senhor. Esse tempo de pandemia é o tempo para você orar mais. É o tempo para você estar conectado mais nos céus do que conectado na terra. É o tempo de você pagar um preço em jejum, em oração, em leitura da palavra. É o tempo de você estar no centro da vontade de Deus. É o tempo de você não murmurar, de você não reclamar, mas você glorificar ao Deus Todo-Poderoso de Israel, porque o Deus Todo-Poderoso de Israel, Ele é provedor. O Deus Todo-Poderoso de Israel, Ele verdadeiramente sustenta. Ele é zeloso, o guarda de Israel, aleluia, Ele não dormita. Sejamos tiradores de água e cortadores de lenha na casa de Deus. Seja o primeiro a servir. Deus tem te chamado para servir. Seja o primeiro a servir. A unção de você honra, nela você prospera. Quer ser abençoado? Começa a honrar a sua liderança. Ah, pastor, porque Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo. Mas falou com a liderança? Falou só com você? Visão, mais visão é igual a divisão. Visão mais visão é igual a divisão. Quando nós entramos na esfera do reino de Deus, nós entendemos coisas espirituais, e as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Nós respeitamos todas as instituições, mas igreja não é sindicato, igreja não é partido político, igreja não é clube, igreja não é empresa, igreja é a agência do Deus Todo-Poderoso na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Pastor, eu quero ser cheio de Deus, aleluia, glória a Deus. Então mantenha a chama acesa.
Casa de Deus não é local de inércia. Casa de Deus não é local de comodismo. Casa de Deus não é local de ficar sentado, santificado e pronto. Você pode estar sentado e santificado durante os cultos, durante as ministrações, mas depois você tem que se levantar para abraçar pessoas, para acolher pessoas, para abençoar pessoas, para fortalecer pessoas. Eu quero agradecer a nossa igreja. Nós estamos aí 70 dias fazendo tudo online. É um tempo de muita responsabilidade para todos nós, principalmente nossos pastores, que muitas vezes estamos impedidos de fazer uma visita, estamos impedidos de talvez fazer um aconselhamento mais de perto. Ah, pastor, mas tem as redes sociais. Você me desculpa, Jesus não usou rede social. Jesus, ele foi de casa em casa, de dois em dois e acabou. O tempo mudou, mas Jesus continua dando a mesma direção, não mudou nada. Pastor, tem sido bênção nesse tempo? Tem sido, porque Deus usa da misericórdia dele em qualquer situação. Mas o nosso trabalho tem sido muito dificultado. Mas é o tempo que nós temos tirado o jejum, tirado a oração, tirado o propósito de estar aqui todas as manhãs pela manhã, para orar por vocês, para receber o seu pedido de oração, no Café com Cristo, os cultos online. Nós chegamos, na semana passada, a praticamente 65 mil visualizações nas redes sociais. Nós tivemos muitas curtidas, muitas likes. No Instagram tivemos mais de 10 mil impressões. É um trabalho que não é de um. O mérito não é do pastor titular, o mérito é de Cristo. A glória não é da equipe pastoral, a glória é de Cristo. Deus não divide a sua glória. Agora a bênção, ela acontece quando há unidade. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça e desce sobre as orlas, as vestes do sacerdote de Arão. A unção, ela é comparada à unidade. Eu sou o único ministério de louvor. Eu sou o único ministério de apoio administrativo. Eu sou o único ministério de tesouraria. Eu sou o único ministério de intercessão. Eu sou o único ministério de som. Eu sou o único ministério de tecnologia. Eu sou o único ministério dos levitas, os levitas que limpam aqui a casa de Deus. O nosso irmão Mauro, o nosso irmão Claudinho, o Faustinho, o outro irmão Cláudio. As irmãs que trabalham na secretaria da igreja, a Claudineia, a Isadora, a Renata. Os irmãos que trabalham aqui na AMAS, o Davi, que é o comandante aqui do pelotão do estacionamento. Homem humilde, homem dócil. O irmão que cuida lá do acampamento. Como que ele chama? O irmão Sérgio. Mas pastor, o irmão Sérgio, de vez em quando ele é meio duro. Não, mas ele dá com gente assim mesmo. De vez em quando tem que ser duro mesmo, senão fica um negócio mais difícil. Porque muitas vezes nós não gostamos de regras. Nós gostamos de tudo de qualquer jeito. E na casa de Deus tem regras, tem princípios. Já não viu? O pessoal falhou, mas os príncipes de Josué não falhou. Eles poderiam dizer, não, já que eles falaram mentira, nós vamos falar mentira também, vamos matar esse povo todo. Não, que viu? Nós fizemos um juramento não diante deles,
Nós fizemos um juramento diante do Deus Todo-Poderoso de Israel e temos que cumprir esse juramento. Isso é caráter, isso é santidade, isso é avivamento, isso é poder de Deus. Nós temos aqui um cooperativismo, uma ligação. Todos os ministérios dessa igreja estão conectados, estão ligados. Não é pelo pastor. Pastor é pelos cânones da igreja, não é pelos cânones da igreja. Não é não, pastor. Pelo regimento. Não. Nós estamos conectados pelo Cristo da fé, pelo ressuscitado, aleluia. Ele que nos amarra, Ele que nos conecta, Ele que nos pluga, Ele que concede a nós graça para sermos um, para que o mundo creia. A mensagem de Deus deste tempo é de unidade. Quer avivamento? Quer crescimento da igreja? Quer expansão do reino de Deus? Quer missão? A unção que você honra, nela você prospera. Pastor, mas o poço de 90 metros, pastor, não tem nem bomba. Já pensou aquele balde de madeira? Sujeito lá puxando aquela corda pesada, depois pegava aqui, tinha que carregar água quilômetro para a congregação. Malhação pura, pancadão. Só que era de graça, não pagava a mensalidade não. Os gibeonitas ficaram tudo saradão, de tanto carregar água. Depois, para descansar, cortava a lenha, machado em cima da lenha dura. No reino de Deus não é local de vida regalada. Vocês lembram daquele homem que encheu os seus celeiros, construiu mais galpões, e ele disse: agora é minha vez, eu estou na praça agora. Agora a imagem é 4K. Eita glória, o negócio está bonito, eu estou bonito na tela. Vou me arregalar, vou descansar. É Coca-Cola, é suco de laranja, eita glória, é pizza chegando, eita maravilha. Louco, você não sabe que hoje mesmo pedirei a sua alma. Eu sempre falo, eu quero morrer, mas de desgaste, de ferrugem, está amarrado em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Espírito de preguiça debaixo do meu pé, em nome de Jesus, que a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Você quer ser abençoado? Tenha ânimo. O Espírito Santo, ele nos desperta e nos dá ânimo. Mas pastor, de vez em quando você não fica assim meio com o corpo dolorido, você não fica assim meio cansado, sem sombra de dúvida, mas tem que levantar, repreender o desânimo e marchar, porque a palavra que foi direcionada a Moisés, ela é direcionada a mim e a você também. Diga ao povo de Israel, aleluia, diga ao povo da central, que marche. É para marchar, soldado, é para marchar. Deus há de fazer os milagres, porque quando fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê a paz. Eu quero orar por você. Nós vamos cantar, Daniel, aquele canto que nós cantamos, que nós pedimos de manhã para cantar. O D3 cantou. Quero agradecer o D3 que nos serviu pela manhã, juntamente com o Tiago.
Quero agradecer também aos irmãos que estiveram pela manhã, nos ajudando, nos auxiliando. A pastora Josiane, que trouxe uma palavra de vida, baseada em Ezequiel 37, de 1 a 14, o Vale de Ossos Secos. Você que talvez não teve oportunidade de ver, você pode acessar ainda hoje e ver o culto das 9 horas, assistir, participar do culto das 9 horas, ouvir a palavra da reverenda Josiane, que foi uma palavra poderosa, uma palavra de bênção. Se encha de Deus. É o pedido do seu pastor. O seu pastor está te pedindo, em nome de Jesus Cristo e debaixo do poder do Espírito Santo. Encha-se de Deus. Louvemos ao Senhor. Eu gostaria que você fizesse desse cântico a sua oração. Logo após esse cântico, eu vou convidar o ministro.